Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. Se você olhar para trás agora, você vai ver que foi uma longa jornada, desde lá do livramento do Egito até eles poderem olhar para a terra prometida e ficarem deslumbrados com aquilo que eles estão vendo. E agora o povo todo, depois desses anos todos no deserto, se encontra agora prestes a entrar na terra. E aqui você vai perceber que ocorre um dos sermões e trechos mais importantes de todo o Velho Testamento e de toda a Bíblia. A oração mais conhecida do povo hebreu é chamada de Shema, que se você traduzir significa ouve, ó Israel. E aqui nessa oração, nesse sermão, a partir do verso 4, o próprio Moisés ilustra para o povo como é que a fidelidade que o povo vai demonstrar agora em relação a Deus nessa nova terra que eles vão morar, como é que essa fidelidade vai ser exercida por eles para que eles não se afastem de Deus, para que eles não virem as costas por Deus. E o texto completo, ou pelo menos essa parte da Shema, ela diz o seguinte: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E essas palavras que hoje eu lhe ordeno vão estar no seu coração. Você as inculcará na mente dos seus filhos. E delas você vai falar quando estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar para dormir, quando você se acordar. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá lá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que ele disse que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, e com poços abertos que não foram vocês que cavaram, com vinhas, com olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não se esquecerem do Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 12. Agora, o que isso tudo quer dizer? Se a gente for resumir tudo isso numa expressão bem simples, o que Moisés estava falando para o povo era: tenham certeza de que a próxima geração escute o que Deus fez por cada um de vocês. Nunca, nunca, nunca se esqueça do que eu fiz por vocês. É isso que Deus está dizendo. E essa expressão curiosa, inculcará a seus filhos, ela significa figurativamente fazer uma espécie de furo na cabeça da criança e colocar ali dentro informações que vão ficar gravadas na mente da criança pela repetição, vez após vez, dessa oração maravilhosa que diz que o Senhor Deus é o único Senhor. Não tem como dar errado, certo? Bem, infelizmente, a continuação dessa história acaba sendo trágica. A gente vai ver lá na frente, mais tarde, no livro lá dos Juízes, que vai surgir uma nova geração, já estabelecida lá na Terra Prometida, que vai viver no conforto das bênçãos que Deus deu. Só que eles não fazem ideia de quem Deus é. E tudo isso levanta a seguinte questão pra gente: como isso é possível? Como é possível esse povo, essa geração, ouvir o sermão da Shema sobre contar à próxima geração e não deixá-los esquecer? E logo em seguida vai se levantar uma outra geração que não faz ideia de quem é Deus. Como você acha que isso aconteceu? É óbvio, em algum momento, a antiga geração de Israel parou de contar essas histórias. Eles começaram a falar sobre várias outras coisas. Os restaurantes e festas de Canaã, os shopping centers e cinemas de Canaã, as celebridades de Canaã, os clássicos futebolísticos de Canaã, talvez sobre o clima de Canaã nessa época do ano. Será que é bom para plantar? Será que é bom para passear? Será que dá para ir na praia? As últimas novidades lá no catálogo da Netflix de Canaã, Canaanflix. Enfim, eles falavam sobre tudo e sobre qualquer coisa. Mas aparentemente isso não incluía aquilo que eles realmente deveriam estar falando. Veja, todos nós somos livres para falar sobre uma infinidade de coisas, mas como cristãos, existe algo que nós devemos falar sempre. E isso é a história do poder e da graça do nosso Deus. Hoje, nos nossos dias, a gente chama isso de evangelho. Talvez naquela época era a história da aliança. Mas enfim, a gente deve falar do poder e da graça de Deus. E Deus não havia apenas ordenado ao povo de uma forma genérica que eles contassem as histórias. Ele disse quando contar, ele disse como contar. Quando você se levantar, quando você se deitar, quando você sair pela porta, quando você entrar pela porta, andando pela rua da cidade, sentado à mesa na refeição, fale, repita,
conte, conte, conte. Escreva na sua testa, pendure no seu braço, para que você jamais se esqueça daquilo que Deus fez por vocês. Agora, o que isso significa pra gente hoje? Nós temos manhãs, tardes, noites, salas de jantar, mesas de jantar. Nós temos o deitar, o levantar, o sair e o chegar. A gente tem finais de semana e parques para passear, bancos de praça, piqueniques. Nós temos restaurantes para ir. Nós temos tardes para caminhar e fazer um exercício. Vamos usar essas coisas. Vamos contar as histórias dos grandes atos de Deus. Não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas e na história de salvação de todo o universo. Quando a gente ouve as histórias de Deus que nos mantém fiéis a Ele, nós passamos a contar essas mesmas histórias para a próxima geração. E se eles escutarem, eles vão manter a sua fidelidade e assim eles vão poder contar para os seus próprios filhos. Se a gente não está contando para outra geração as histórias de Deus, é porque talvez a gente mesmo não está ouvindo essa história. Existe algo poderoso em não apenas escutar a palavra de Deus, mas de fato ouvi-la, assimilá-la e inculcá-la, pressioná-la, gravá-la em nossa mente e no nosso coração. Ou, nas palavras de Paulo, lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo.